Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Talk Travel Podcast. Meu nome é Andrei. E eu sou o Giba Medeiros e aqui a gente trata turismo em 360 graus. Hoje a gente está com a nossa queridíssima Carla Lopes. Obrigado por receber a gente aqui no Senac. Carla, que é coordenadora do programa de turismo do Senac. Carla, conta um pouquinho de você para nós. Isso, eu que agradeço o convite. Sejam bem-vindos ao Senac. Contar de mim, meu Deus, vou remontar aos anos 90, o século passado. Então, a Carla hoje é moradora de São José. Eu sou casada com o Marcelo, mãe de João. E a minha história com turismo realmente começou nos anos 90, quando eu fui influenciada a fazer a faculdade de turismo. Na verdade, era a primeira faculdade aqui do estado de Santa Catarina, turismo e hotelaria, né? Então, me graduei em 95. Na sequência, já fui trabalhar em agenciamento. Tá? Fiz uma consultoria, no caso, para um restaurante também. E, numa dessas, fui no Senac para fazer um curso. E o seu Walter da Luz, acabou me descobrindo lá. E precisava de uma professora e me convidou para para lecionar em Laguna. Ele falou que tinha um convênio ali com São José também para um curso. E eu falei, mas seu Walter, eu não sei dar aula. E essa é uma história muito bacana, porque ele disse assim para mim, Carla, aqui no Senac a gente vai te ensinar. Né? Não te preocupa com isso, que a gente tem essa... Não vou dizer que ele falou que estava me descobrindo, né? Naquele momento ali, eu ia me descobrir como professora. Ele viu um talento natural ali para você estar desenvolvendo, né? Talvez, algo que, assim, quando a gente é criança, a gente brincar, o que tu quer ser quando crescer? Professora. Né? Então, ali eu comecei lecionando nos cursos técnicos e profissionalizantes e acabou que não parei mais. Né? Eu procuro me manter em sala de aula, né? Eu vejo que, assim, é importante para o profissional de turismo, para mim especialmente, mas eu sempre procurei também tratar outras coisas em paralelo, né? Me vi como consultora ali na década de 2000, início ali 2001, 2002, na época eu morava em Brasília, onde eu fiz o mestrado, inclusive, né? E também depois, na época que eu morei em Curitiba, também fui para Curitiba por conta de uma consultoria, né? E assim foi. Meu caso eu digo de amor com o Senac, ele se manteve ao longo, né, desse tempo todo. Em Curitiba eu fiz 2 trabalhos para o Senac e eu falei, olha, um dia eu ainda vou voltar para o Senac para trabalhar com turismo. E dito e feito. Em março agora teve um edital. E eu falei, não, esse edital é minha cara. Né? Alguns amigos me mandaram o link do edital e eu falei, não, esse edital é meu. E dito e feito aqui, estou super feliz, porque o programa ele é muito ativo, muito dinâmico. E eu acho que ainda tem muito que... Tem muito não, né? Eu estou contribuindo, né? Mas estou aprendendo, né? Porque é muito recente. E muita coisa boa vem por aí. Cara, me dá uma explicada como é que funciona esse programa Senac Turismo. Tá. Qual que são as bases dele, no que ele contribui e desenvolve o mercado? Tá. O que acontece? O Senac, ele vai além da sala de aula, né? Todo mundo acredita muito e entende que o Senac, ele é uma instituição de ensino. Tá? Ok. Realmente ele tem aí 76 anos de história, né? Na missão do Senac já aparece o turismo. Então, o que nós temos no DR, que é o Departamento Regional, onde estou lotada? É o setor corporativo. Nesse setor corporativo, tem alguns vértices, né? Temos ali o programa Economia Criativa, o programa Conexão Educacional, programa Gestão e Negócios e o programa Senac Turismo. Então, esse programa, ele trata com os PJs, né? Municípios, associações, empresas, né? Então, é o setor privado, poder público e o terceiro setor.
Como que a gente contribui com o mercado, né? Trazendo soluções. Né? São soluções sempre inovadoras, sempre formando equipes para conjuntamente trabalhar com o turismo, né? Não esquecendo desse DNA da instituição de ensino, né? Com certeza. Mas com essa pegada do corporativo, né? Uma coisa mais rápida, mais respondendo ao que o mercado está precisando, a essas demandas. A gente estava conversando um pouco antes ali, né, Carla, sobre a questão da participação do Senac, principalmente na questão de planejamento turístico, né? E eu perguntei para você como que uma pessoa do privado poderia estar participando. Eu queria que você explanasse essa questão de toda essa questão do projeto, como ele é feito, como você faz esse levantamento dessas necessidades e como que o privado poderia estar entrando nessa aprimoramento de mercado, né? Como você falou, a questão do roteiro ali, eu achei muito interessante. Tá. Se puder falar um pouquinho disso aí para nós, eu acho que já agrega bastante valor. Tá, joia. O que acontece? O portfólio do programa Senac Turismo, hoje nós temos 10 produtos. Tá? Entre eles, o que costumeiramente se chama de Plano Municipal de Turismo, tá? A roteirização turística, marketing turístico, projetos relacionados à educação nas escolas, né? A parte da inovação, governança do turismo a nível municipal. Então, vamos lá. Se tem um determinado município que quer fomentar a atividade turística, mas não tem ainda, né, uma secretaria de turismo, né, o conselho, o fundo, que a gente costuma chamar de CPF do turismo, o Senac traz essa solução. A gente tem um passo a passo, né, e leva essa solução para o município, mas sempre trabalhando em conjunto, de forma colaborativa. É uma construção coletiva. Formamos uma equipe lá no município, né, e geralmente essa equipe gestora ela é formada, né, pelo poder público, pela iniciativa privada, né, no caso dos PMTs, já tem, né, ou se não tem, a gente ajuda a formar o Conselho Municipal de Turismo, né, e o que é o Conselho Municipal? Nada mais é do que a formação de um grupo representativo desses responsáveis pelo turismo, né, as agências, os hotéis, uma associação, certo? Então, o PJ, né, ele está representado ali naquele momento. Por exemplo, se for para o município tem uma determinada dor com relação às trilhas, né, aos roteiros, né, uma roteirização, o Senac é contratado para fazer essa roteirização. Tem o Contur? Beleza, então vamos lá, trabalhamos junto com o Contur, verificamos essas necessidades em conjunto, tá? Então, o Contur tem lá 10, 15, 20 representantes. Essas reuniões são feitas, né, com esse pessoal, para esse pessoal. Né? Então, não é simplesmente um contrato com o Senac que leva um consultor até eles. Não é assim que funciona. Falando em consultor, quem são os nossos consultores? Professores do Senac, são professores das unidades. E esse é um ponto também muito bacana de ser abordado. Cada unidade do Senac, são 29 no estado, tem uma determinada área de abrangência. Né? Então, por exemplo, o Senac Itajaí, tá? Ele tem ali toda a região da IGR. Então, se o município lá, sei lá, Itapema, Porto Belo, tem alguma necessidade da presença do Senac, né, é a unidade de Itajaí. E é um professor consultor de Itajaí que vai ser demandado por nós, então. Sim. É essa lógica que funciona com o Senac. Sabe o que eu achei interessante, observando um pouco da história, como você está falando, e até pegando o lado de empreendedorismo, a gente vê a importância do processo, né? Como vocês têm um processo pré-estabelecido que faz com que a coisa aconteça, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer acontecer, mas não respeita esse processo, esse passo a passo para realmente fazer com que as coisas se desenvolvam de uma maneira legal. Eu sou muito grata aos analistas antecessores do programa. Esse programa ele nasceu em 2014. Hoje eu já sou a 4ª analista à frente desse programa, né? E eles fizeram um trabalho, cada um à sua época, de uma forma assim, muito bacana, porque cada um
foi deixando, né, a sua digital, a sua marca, Herança, e foi numa crescente. Então, claro, né, eu cheguei, como eu falei antes, né, cheguei em março, eu revisitei cada um dos programas, né, fiz alguns alinhamentos, né, foi inclusive, demandada, né, pela coordenação do setor corporativo à época, né, para atualizar, né, fazer uma melhoria contínua em cada um desses projetos. Né? Então, foi feito revisitei esses processos todos, né, repensei algumas coisas, trouxe também algumas novidades, e daí o que eu posso adiantar é que um dos meus grandes desafios aqui é uma aproximação com a hotelaria, tá? Que a gente tem aí em Santa Catarina como um todo, né? Uhum. É uma hotelaria muito forte, né? Uma hotelaria que está se profissionalizando, mas ainda temos um gap de capacitação grande e é um desafio constante. E quando nesse caso, vocês fazem uma parceria com a BH, no caso, ou com uma outra associação, ou é um trabalho paralelo? Ou vocês se conversam entre si para desenvolver isso? Então, bem oportuna essa tua pergunta, porque a gente teve aí o Dia do Hoteleiro, né, recente, e foi assinado uma parceria com a BH, o Hub de Cursos para a Hotelaria. Né? Então, exatamente para começar a suprir essa necessidade. São 9 cursos para a hotelaria catarinense, pensando no gestor hoteleiro, mas também lá no operacional, né? Então, esses cursos são cursos híbridos, à distância e presencial. Então, foi feita uma conversa com a BH, a gente levantou essas necessidades, fizemos a proposta, então foi feito esse termo, né? E agora, para 2024, a gente já tem, né, esse alinhamento. Tá? Não vejo um trabalho paralelo, mas sim um trabalho conjunto, sabe? Sim, tem que funcionar, né? Tem que Turismo não funcionar. se faz sozinho, né? Perfeitamente, Perfeitamente. Eu até tinha notado aqui, sempre feito parcerias, né? Então, o turismo, ele é muito estratégico para o Senac, mas o Senac também é muito importante para o turismo. Então, né, é uma via de mão dupla. Carla, conta pra gente, quais são os projetos do Senac em relação ao turismo aí? Ok. Bom, hoje estamos atuando com os planos estratégicos, tá? A nível municipal, finalizando o de Alfredo Wagner e o de Gaspar. Tá? Recente a gente fez algumas entregas, por exemplo, de Rancho Queimado. Tá? Temos algumas demandas ali para Araranguá. Deixa eu lembrar que temos Escola do Turismo, a Escola Terra Firme do Turismo em São José, uma demanda do município com relação a capacitações. Então, quem atendeu foi o Senac Palhoça, né, a Faculdade Senac Palhoça. Essa questão educacional, tá, ela é uma tendência também, né, do nosso portfólio, e algumas unidades elas se interessaram em levar para suas áreas de abrangência, tá? Então, em breve a gente vai ter aí, creio eu, para o ano que vem, isso bem ativado, que é o turismo nas escolas. Que legal. Tá? É um projeto, salvo engano, a gente ficou como Conexão Turismo e Cultura. Tá? Esse é o nome do projeto. E daí cada município, né, faz, né, as suas adequações. Porque também é importante dizer uma coisa. Aqui no Senac, as atividades, os projetos, eles acabam ficando muito customizados. E é assim que deve ocorrer mesmo, sabe? Então, ali no corporativo, a gente customiza, né, para ficar bem com a cara do cliente, bem com a cara da empresa, bem com a cara do município. Tá? Tem uma identidade, no caso. Perfeitamente, né, nesse sentido. Então, a gente tem essa entrega, né, de Gaspar e Alfredo Wagner. Né? Na Serra Catarinense, a gente está com um projeto bem importante. Né? A gente vai, né, digo a gente, mas também está sobre a égide lá do Senac em Lages. Né? É a unidade Lages que está à frente. Mas é um projeto também na área da educação. E são municípios que têm interesse,
nesses planos estratégicos de certa forma, desenvolver a atividade turística, né, de forma estratégica, sustentável, como, né, a gente já havia dizendo. Essa seria a principal tendência, pelo que eu estou vendo, né? Essa regionalização do turismo, pelo que você está passando aqui. E quais tendências mais a gente teria dentro do setor que você acha que vão abranger aí em 2024? Tá, então, para o programa em si, eu vejo essa tendência da educação, né? A gente linkar turismo e educação, então projetos de educação nas escolas, tá? Eu vejo como tendência. As questões ambientais, tá? Que não tem como fugir. No caso, escolas tanto públicas quanto privadas? Olha, inicialmente a gente está pensando em trabalhar com as públicas, porque a partir do momento que é demandado pelo município, né, o município nos traz a necessidade da curricularização nas escolas municipais. Perfeito. Tá? Geralmente as particulares elas vêm atrás da tendência. Né? Vem a reboque, né? E daí a questão, eu vejo bastante as questões de humanização da hotelaria, tá? Essa proximidade do bem receber, né? Então a gente está meio que ainda muito mecanizado em termos de atendimento, de padrões, e isso está meio sendo desmistificado, sabe? Claro, a gente precisa ter padrões, por exemplo, de higienização, né? Processos internos, mas no momento do atendimento, a gente pode também, talvez até deva, né? Customizar mais esse atendimento, e isso é trazer mais humanização. Muito ao contrário, né, do que alguns países estão fazendo, que é a automação, robotização, que a gente anda vendo. A tecnologia é nossa amiga, né? Sim. Mas eu digo assim, é nossa amiga até a página 2, né? Até a hora que ela começa a dar problema. E é um ponto até que a gente não tocou antes, né, Giba, que tu me perguntou sobre sei lá, alguém que está me vendo, né? De que forma que pode se inspirar, ou, né? Eu acho que também essas questões da tecnologia, né? Mas a acho que tecnologia é bem importante, nasce, tem que né? saber como utilizá-la, na verdade. Mas essas duas últimas gerações meio que já nasceram tecnológicas. Então, de repente, já está embutido. Já veio. O chip já está Já veio embutido. Mas sabe que mesmo essa questão do tá embutido, ela tá embutida de uma maneira muito pro lazer. Mas como você usa a tecnologia pro meio profissional, aí o negócio muda de contexto. Entendeu? Hoje em dia, eu tava vendo, por exemplo, eu tenho, né, trabalhado muito com LGBT, tudo ali, e, pô, faz roteiros. Não que você vai olhar e vai copiar, mas você tem que ter aquela análise que te poupa um processo, te dá uma produtividade muito grande. Sei lá, quero um roteiro para ir para Paris. Ele vai te dar todos os pontos, tudo, tu vai analisar, vai ver se aquilo é agradável pro teu cliente. Aí tá o trabalho conjunto, né? Porque a gente não pode ficar longe de uma das tendências, né? Que é a tecnologia, né? E hoje em dia, até para o desenvolvimento de marketing e promoção, é fundamental. Não tem como você ficar de fora dessa tendência, né? Quem não mergulhar na parte da tecnologia, falando como um empreendedor, vai ficar de fora. E daí, com relação ao segmento de turismo, né, que a gente estava falando de tendência, eu ultimamente tenho estudado mais as questões relacionadas ao slow travel. Tá? O que é o slow travel? Isso, que é aquela viagem mais prazerosa, mais tranquila, mais de observação, que tu curte estar na comunidade com as pessoas. Tá? Então, existem já na Itália, por exemplo, onde começou esse movimento, algumas ONGs e algumas agências que só trabalham com slow travel. É um público que na pandemia cresceu bastante, né? Os cicloturistas fazem parte desse nicho de mercado. Sabe que em Joinville tem um rapaz, não sei se ele está atuando ainda, que você ia lá e vivia como indígena. Na área dele recebia o pessoal, uma imersão mesmo. Uma imersão para a pessoa ficar como indígena. A pessoa fazer uma imersão. Seria bem legal.
Então, assim como tem o slow food, né? Tu curtir aquele jantar, né? Degustar, né? Tu não está exatamente comendo, tu está degustando. Né? Sim. Então, é um outro olhar sobre a alimentação e sobre o turismo gastronômico, por exemplo. Né? Então, a gente tem esse movimento que é o slow travel, né? E também o leisure, que é a viagem de negócios e lazer, onde as pessoas já aliavam, né, lazer e negócios e vice-versa, mas daí colocaram, né, alguém fez o favor de fazer essa corruptela e trazer um estrangeirismo, então ficou o leisure. Graças a Deus estão fazendo, porque Floripa mesmo ela tem muitos eventos, né? Perfeito. E às vezes o pessoal vinha pra cá e ficava só naquele período do evento. E hoje você nota, até porque o Convention Bureau tem trabalhado muito bem essa questão, você nota que as pessoas, elas estendem 2, 3 dias. Sim. Isso já alimenta, já traz recursos, já faz o turismo se movimentar como um todo. Mas é bem isso mesmo. As pessoas aproveitam aquele momento de fazer a viagem de negócios ou participar de um evento, e se agendam para ficar mais tempo, porque daí tu curte a tua estada no lugar, né? E isso eu acho que é sensacional, porque... É o famoso unir o útil ao agradável. Isso que eu ia te dizer. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, a união do útil ao agradável. Não, e principalmente ter a opção, por se tratar também de um destino que tem vários atrativos, né? Essa estadia um pouco maior também proporciona ter uma experiência maior, né? É a questão da jornada do cliente também, né? Do ponto A ao ponto B. Isso. Por exemplo, vindo a Florianópolis, curtir Florianópolis, mas também a Grande Florianópolis, porque esse é o passo seguinte da regionalização. Que eu sou meio provocativa, sabe? A minha vida inteira, a Carla é assim, eu que dá uma provocada. Carla, vai. É o próximo passo, é a integração. Não basta municipalizar, regionalizar, precisamos integrar de fato. Né? Então, esse turista veio para Florianópolis, mas ele vai almoçar ou jantar lá em São José. Né? Ele vai fazer uma trilha lá no Maciambu, lá na Palhoça. Né? Então, essa integração, o roteiro tem que ser integrado, o cicloturismo tem que ser integrado, a vinda desse turista para cá tem que ser integrado. Né? Assim, no meu ponto de vista, a gente realmente vai conquistar o próximo passo. E só que dentro da nossa região, por exemplo, a gente fez um roteiro ali pela nossa agência, Delícias do Rancho, conheci através do pessoal da EGR lá. Agora tem menina que ela quer fazer a Rota das Cachoeiras ali em São Bonifácio. Aí ela tá fazendo todo um esquema com os proprietários para fazer essa rota. Cara, e quem que não quer fazer uma rota da cachoeira? Quem que não quer, né? Degustar as delícias que tem na região. É isso aí. E sem falar que a gente tem tudo aqui. Pô, tu vai ali pra Santa Maria da Imperatriz, tem rafting, tem arborismo. Exato. Só a Grande Florianópolis são 20 municípios, né? Isso, 22 municípios. 22 municípios, nem todos estão na EGR, eu não vou saber te precisar, mas enfim, né? Cada EGR tem, né, as suas particularidades, né, os segmentos, né, a sua vocação turística e particularmente é algo que eu sou bem provocativa mesmo. Próximo passo é integrar, trabalhar em conjunto mesmo, porque ainda vejo trabalhando muito, porque o meu município, teu município, não, a IGR. Né? A região, né, como um destino satélite. Né? E uma outra provocação que eu faço é referente ao pessoal privado, pessoal das empresas. Eu participei bastante na questão dessas reuniões ali de GR e tudo mais, só que só tinha secretário de turismo, né? E professor de Senac, consultor do Sebrae. E cadê o cara que vai vender o pacote? Entendeu? Na verdade, ali eu era o único. Entendi, é complicado. Entendeu? Isso. E como trazer esse empresário para dentro do movimento? Porque assim, vocês fazem toda a estruturação. De uma maneira fantástica, devo dizer, né? Só que assim, tem que ter alguém para comercializar. Que vai fazer a campanha, que vai desenvolver o produto, que vai fazer a propagandinha para o cara chegar lá de São Paulo, chegar aqui e saber que isso existe. Entendi. Porque senão só fica nesse campo do desenvolvimento. Só fica no mundo das ideias, né? E a gente tem que ter o pé no chão. Por isso que no planejamento a gente traz a ideia para o papel, que é o primeiro passo, né?
Então, transformar o planejamento em projeto, tá? No caso dos planos municipais, né, num plano, né? Então o plano é constituído de programas e projetos. Daí lá no projeto está lá assim, o meu objetivo é melhoramento das trilhas ou sinalização das trilhas, tararara. Quem vai fazer, né? Quais são, naquele município, né, quais são os players, os atores, enfim, né, as entidades que estarão responsáveis. Então, até esse momento também é indicado. Né? É um trabalho feito em conjunto para indicar. Já dentro da IGR, claro, daí precisa do movimento, né, de cada IGR. Eu não sou a pessoa mais gabaritada para falar, mas eu vejo que sim, precisa de uma articulação, né, e trazer, né, essa representatividade que os municípios têm, né, não só dos secretários, mas sim dos empresários, que são aqueles que fazem acontecer. Né? Então, é a associação de hotéis, beleza, mas é um sindicato A, B ou C que venha. Se a associação não está presente, mas o dono do hotel, o gerente de um determinado hotel esteja lá, não é a associação de viagem, no caso a ABAV, mas o agente de viagem também pode estar lá. Mas, claro, ele tem que também se mostrar, né, ativo nesse sentido, né, e procurar a IGR. Sim. Né, se for o caso, né? Se alguém que está aqui ouvindo poxa, né, qual é a IGR do meu, né, do meu município, né? Vai, procura, né, o site no caso da CETUR, verifica. Né, eu acho que muitos empresários, muitos nem sabem da existência da IGR. Essa que é o pior de tudo. Muita gente eles não entende. Eles ficam naquele mundo fazendo os produtos que já existem. Lagoinha do Leste, Ilha do Campeche, as coisas que já existem muito forte, e deixam de produzir novos produtos e gerar uma nova demanda. Isso, eu já digo um pouco mais para frente de ti. O pessoal gosta muito de fazer o arroz e feijão, porque está na zona de conforto. Vou provocar de novo. Ok, já fez o arroz e feijão, tá bem feitinho, esse aí é o trivial. Agora vamos sair da caixinha, vamos fazer uma coisa diferente. Eu acho que a permissão... E é o objetivo, acho que, do nosso podcast também, né? É trazer isso para debater isso aí e fazer com que as pessoas também tenham voz aí e consigam... Saber o caminho, né? Saber o caminho. Porque a participação nesses órgãos aí, eles fazem abrir a cabeça. E, gente, eles querem se divulgar. Eu vejo os secretários de turismo, o pessoal do SENAC, a BAV, eles querem que o negócio aconteça. Mas às vezes não há o interesse do privado, assim, de sair da caixinha e produzir novos produtos, entendeu? E tem uma gama de possibilidades aí. Mas, Giba, às vezes o empresário, ele também está muito no seu cotidiano, está muito no seu dia a dia, sabe? Ou vivendo só naquela bolha mesmo, né? Por exemplo, eu sou do ramo de restaurantes, então só vive daquilo ali. E não é uma ilha, né? Um restaurante ele tem que se relacionar com o trade, com eventos, né? Por exemplo, o restaurante X está dentro de um food hall. Tem que movimentar com eventos, tem que trazer toda uma clientela ali para dentro, né? Tu tem que estar participando talvez de um convention bureau. Então tem que se aliar, né, com as entidades, ser visto e ser comentado, né? Aquela história que não é visto, não é lembrado. Sim, já fica uma dica aí para empresários do ramo gastronômico. Viu? Já fica a dica, né? Também. Busque. Mas não só para eles, mas para os agentes de viagem, né? Todo o PJ que é a cadeia produtiva, né? Que a gente chama. Foi aquilo que a gente já falou hoje, inclusive, de que turismo não se faz sozinho, né? Perfeito. Às vezes você fechar bons acordos aí entre o dono da propriedade, o pessoal da gastronomia, o cara da agência, toda uma cadeia que faz movimentar, né, o turismo. Então isso que é importante. E nesse ponto a gente vê a importância de profissionais que nem a Carla, no caso, né, que fazem toda essa junção da espinha dorsal do turismo, né? Obrigada. Tem muita gente boa em Floripa. Em Santa Catarina a gente tem ótimos profissionais. Eu vou falar para vocês que na minha época de Brasília, eu morei 5 anos lá, né? Teve uma pessoa, a Vera Sanches, ela era do Convention Bureau em Brasília. Ela disse uma vez para minha turma,
entre várias coisas, né? Que o pessoal do Sul era muito diferenciado, tá? Porque aqui a gente tem as imigrações, né? E essas imigrações nos possibilitaram uma visão de mundo diferente, né? Nós temos aqui um caldeirão cultural, tá? E o turismólogo aqui, esses vários profissionais, né? Não só o turismólogo, né? Mas muitas vezes ele fala o alemão, ele fala o italiano, né? Ele tem muito mais articulação com o mercado do que profissionais de outras regiões, tá? Então a gente precisa potencializar isso, tá? Então Santa Catarina tem tudo, sim, já faz muito, mas tem tudo para ser ainda mais do que né? Para despontar ainda mais, não só no cenário nacional, como no cenário internacional. Até um adendo, você falou de italiano, né, alemão, entre outras línguas e tal. Uma linguagem que eu acho muito importante é Libras, né? Puxa, André, é importante comentar isso, porque eu também deixei de falar sobre o turismo inclusivo, sobre todas as questões de acessibilidade que o turismo está precisando repensar, né? Não só lá na municipalidade, mas também as empresas, e trazer, né, os consultores precisam pensar nesse sentido, né? Como fazer o marketing mais inclusivo, como fazer o turismo mais inclusivo, como tornar a minha empresa verdadeiramente inclusiva. E nesse aspecto todo mundo tem muito que aprender. Sim. Isso é fato, todo mundo tem muito que aprender, e todo o tempo. Bom, Carla, e você citou alguns desafios aí. Eu queria que tu me citasse, existem alguns outros desafios que o Senac enfrenta aí? Não exatamente o Senac, né? Mas o turismo como um todo, né? Então, a questão da hotelaria, né? Que eu já comentei, que é um segmento dentro do turismo que é o mais desafiador, na minha opinião, porque a gente trabalha com pessoas, para pessoas, né? Santa Catarina tem aí muitos segmentos, né, de muitos tipos de turismo, então realmente a gente recebe tipologias diferentes e tem muitos meios de hospedagem diferentes, enfim, mas assim, as entidades se conversarem, né, a gente costuma dizer, tá na mesma página, né, então as entidades do turismo, acho que elas precisam conversar mais, tá? E uma outra questão que está pegando para mim hoje em dia são os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são as ODS, os ODS da ONU, são 17 ODS, recente também fui num evento, e o meu desafio é alinhar, congregar, fazer com que esses desafios estejam nos projetos, né, do programa, mas estejam assim, não só na teoria, né, estejam ali para realmente a gente efetivá-los. Quando for fazer lá no município, né, que eles estejam permeando a nossa fala e que a gente coloque isso em prática. Que no contour, lá junto ao município, na reunião, eles sejam tratados de uma maneira séria. Isso, sério, né? Não só para constar na pauta. Né? Não é uma pauta só social ou ambiental. Não, veras. Até porque se a gente não seguir aquilo ali, daqui a pouco não tem nem planeta mais. Né? Então. É bem complicada essa questão. É bem complicada. No evento aqui na LESC, né, que foi o Fórum Brasil, o tema foi a água. E já de cara, assim, eles passaram um documentário que era um apelo da água. Gente, aquilo foi muito forte, eu quase chorei. Era a água dando recado para o ser humano. Então, tu imagina, né, os animais dando recado pra gente, né, a água dando recado pra gente. E eu já tinha um professor na época do meu mestrado que falava, olha, o ser que mais impacta, né, no meio ambiente, a maior praga desse planeta é o ser humano. Não, e um estado como o nosso ainda, que possui uma diversidade, né, um meio ambiente aí riquíssimo, acho que o principal mesmo é a gente trabalhar em conjunto, né, os municípios, o Senac, todos esses meios aí para poder preservar e utilizar, né, o turismo aí da melhor forma possível, né, sem degradação, né. Eu acho que uma das coisas mais impactantes que tem assim do turismo é a questão do plástico, né.
Isso aí. Se o pessoal for só a conscientização da pessoa levar a sua garrafinha de ferro, não ter os tantos de plástico assim. É verdade. Já dá uma... São muitas as ações possíveis. Eu já dei aula no curso de guia, né, em alguns momentos, e eu sempre digo que o guia, ele é um agente ambiental em potencial, tá? Porque fala da garrafinha ou do saco plástico, ou, né, vai fazer uma trilha, trazer o seu lixo e até movimentar, trazer o lixo dos outros, né? Então, mas são muitas as ações. E todo mundo tem o seu papel, né? O setor público, o poder público, né? O setor privado, né? As agências, o guia, né? Que também o guia é PJ, né? A hotelaria, todo mundo, né? Tem que exercitar isso, fazer isso no seu cotidiano, né? Então a gente já está sendo cobrado e vai ser cada vez mais cobrado, né? E o turismo não pode, e já não é de anos, né? Não pode se eximir disso. Então, particularmente, eu não consigo mais desassociar, né, as questões ambientais da atividade turística. A gente tem que mitigar esses efeitos da atividade o máximo que pode. Principalmente a questão do lixo que tu tocou hoje é bem importante, porque a maioria dos lugares a gente chega, falta lixeira, né? Aí, e principalmente também a questão de banheiros e tudo mais, né? Eu provavelmente quando eu vou montar os roteiros, basicamente a questão dos banheiros também, essa infraestrutura, né? E tal, de lixeiras, banheiros e tudo mais e tal, é bem importante. Né? Sim, eu concordo contigo. A questão de se preparar, né? Tu vai fazer um evento, o evento, que tipo de impacto que vai trazer, né? Qual é o teu público, beleza, né? Qual a infraestrutura que tu vai precisar, mas o que ali tu pode dar de recado, de aproveitar aquele momento, né? Isso a gente tem vários exemplos, né? De aproveitar esse momento para o evento ser lixo zero, por exemplo. E tu citou esse exemplo agora, a gente teve recentemente, agora nesse fim de semana, um evento de surf na Praia Brava, de Itajaí, onde existe um projeto chamado Projeto Holt, né, que é de limpeza de praia e tudo mais, e então junto com o evento de surf foi mobilizado também uma gama de voluntários para realizar a limpeza, né, de praia, e além deles realizarem a captação desses materiais, eles fazem toda a separação, né, tantas tampinhas, tantas bitucas de cigarro, tantas, né, e tal. É um projeto bem bacana. E junto com esse projeto de limpeza de praia, teve outro também, que é o projeto Frutificar, onde mudas de plantas foram fornecidas para plantio em troca como se diz, da compensação de carbono produzida pelo evento. Tá muito em voga, essa questão da compensação de carbono, tá muito em voga. Essa questão, assim, é bem interessante, e até para abordar também outras atividades, outros projetos aí, eventos em geral. E, Carla, quais as técnicas que vocês usam para passar para o pessoal essa conscientização? Você, como uma educadora, né, dando aula, por exemplo, para os guias, como que você passa isso para o pessoal? Olha, eu acho que assim, de certa forma isso vem, né, de uma fala minha, né, em sala de aula, seja com o guia ou seja, né, com os alunos porque eu já lecionei para graduação, né, para pós-graduação, professora de TCC de muitos, orientei muito TCC já. Mas assim, eu acho que vem, para mim é muito natural, sabe? Não existe assim uma técnica propriamente dita, né? É uma sensibilização mesmo, tá? Dessa importância, porque a educação ambiental, ela é vista como um tema transversal também, né? Então, qualquer unidade curricular hoje em dia trabalha as questões ambientais, né, de acordo com o professor, no momento que ele está ali traçando ali suas estratégias de ensino, enfim, tá? Vou dar um exemplo, né, aqui em Florianópolis a gente tem ali o parque do Córrego Grande. Ali é muito bacana de se fazer uma saída técnica. Até bem pedagógico ali. Exatamente. Então tu faz ali um link, né, com
a trilha, né, o impacto que o ser humano tem, né, no momento que está fazendo a trilha, a importância de conhecer fauna e flora local, né, não raro a gente já fez, né, no meu caso já fiz trilha e já dei de cara com jararaca ali, né? Não é o bicho que a gente quer encontrar na trilha, mas sim, às vezes acontece. E claro, né, essa questão do respeito mesmo e desse trabalho, entre aspas, de formiguinha que a gente tem que fazer em casa, né, nas empresas. Hoje a gente vê muito se falando, né, das ações de ESG, tá? E a empresa também está tomando isso para si, né? O que é o ESG? Só explica para o pessoal. Isso, o ESG é uma sigla, né, que diz respeito ao meio ambiente, às questões sociais, né, corporativas dentro da empresa e a governança. Tá? Então, é environment, social e governance. Tá? Então, é dentro das empresas que tem que ter uma política ambiental. Né? Na verdade, é socioambiental, né? Porque o S está ali no meio. Tá? Isso acaba sendo uma tendência de mercado muito grande, né? Até você desenvolver produtos hoje e se mostrar uma empresa responsável, você utilizar essas técnicas, essa nova tendência. Até como pedagógico, porque entra toda a parte de educação, até tudo no incentivo, né, para empresas também. Perfeito. Na verdade, é uma realidade, né? A gente já está com isso posto. Então, agora a gente tem que fazer esses movimentos, né, para entender melhor, para estudar melhor, para poder trazer soluções, porque já existem demandas com relação a isso. Tá? Agora, voltando às questões da ODS, né, os municípios, daí sim, é mais a questão do poder público, é que precisam se apropriar, porque daí é mais da agenda de 2030, né? Então a gente tem ainda pouco tempo, né? Querendo ou não, são 6 anos só, né? Para alcançar metas em cada um desses 17 objetivos. Né? Então é muito voltado para os municípios. E é o trabalho que dentro do Senac Turismo a gente também está fazendo, né? Que é o movimento dos planos municipais de turismo, que eles sejam estratégicos e sustentáveis. Uma coisa que eu acho bem legal no Senac é a participação nas IGRs, né? Pelo menos aqui de Floripa, desde as que eu participei, quem mais estava à frente sempre foi o pessoal do Senac, né? Verdade. Essa que eu queria que você falasse um pouco, primeiro, o que é IGR, para quem não sabe, né? Tá. E qual que é a participação do Senac na IGR. Tá, então o que é a IGR? Bom, é bacana tu comentar, porque a IGR é uma 4ª instância, né, de governança no turismo a nível nacional. Tá? Então a gente tem, por exemplo, de cima para baixo, né, o Ministério do Turismo, né, então a nível nacional é o órgão oficial de turismo no Brasil. Tá? Na sequência, nós temos a nível estadual, né, cada estado com uma secretaria estadual de turismo, né, ou um órgão oficial em alguns estados, né, isso está vinculado ou não ao primeiro escalão. Daí vem a IGR, tá, porque ela é regional, então cada estado tem um número X de regionais, e os municípios, tá? Então estrategicamente os municípios turísticos, tá, têm as suas secretarias municipais de turismo, tá? Também como primeiro escalão, né, a nível municipal, né, ali junto com o prefeito. Há muito tempo atrás, deixa eu voltar ali, que ano que foi aquilo, meados da década de 90, ali, 94, 95 também, tinha um projeto dentro da Embratur, que era um Programa de Municipalização do Turismo. Programa Nacional de Municipalização do Turismo, PNMT. Então foi um trabalho gigante feito pela Ana Maria Marcondes, Caio de Carvalho. Então foi feito todo um mapeamento a nível nacional dos municípios turísticos e foi instrumentalizado para esses municípios, para eles se reconhecerem como turísticos, né? Sim. Fazer inventário da oferta, ter uma secretaria, ter o contour. Então isso não é de hoje. Um mapa, né? Mas não é de hoje. Sim. Então veja que essa política ela foi também numa crescente. Eu já tinha um professor na época da faculdade que ele falava isso, olha, o futuro do turismo é a regionalização.
Só que a regionalização só veio em 2003, com a Política Nacional de Turismo de 2003, né, que foi um avanço, porque lá na época a Embratur, como órgão oficial de turismo, ela trabalhava os municípios. Depois, com o Ministério do Turismo, a Embratur ficou como um braço, né, uma autarquia do Ministério daí. Ficou responsável só com marketing. E toda a parte de planejamento foi para dentro do Ministério. E eles precisavam dar um passo adiante, que era a regionalização. Então, dentro do Plano Nacional Plano Nacional de Turismo, em 2003, tem o Programa de Regionalização. Aí que vem as IGRs. Cada estado reconhece o seu zoneamento turístico, o seu zoneamento de território. Tá? Também é coisa antiga. Eu lembro de uma Santa Catarina que era dividida por 7 zonas turísticas. Hoje é 14? 13. Hoje são 14, exatamente. Então a gente tem a IGR da Serra Catarinense, a IGR da Grande Florianópolis, a IGR em Cantos do Sul e assim sucessivamente. Como o estado de Santa Catarina tem esse caldeirão, né, cultural, né, e ambiental e atrativos, né, porque é um estado, vamos combinar, né, bem privilegiado. Por conta também, né, da sua migração, né, dos imigrantes italianos, tudo alemães. Colaborou, né? Tudo colaborou, né? O clima, enfim, a região do país que está, tudo colabora. Vegetação. Eu digo que eu aqui sou a muito gente fã, tem não adianta. as 4 estações muito bem definidas, né? Verão é bem quente, inverno é bem frio também, né? Então tem um pouquinho de tudo ali. 2 horas tá na neve. Exatamente, né? Isso é um grande apelo para o turismo. Mas voltando à questão da IGR, então a gente tem a capilaridade que o SENAC possui, né? Como eu falei anteriormente, são 29 unidades. Então a gente tem SENAC, faculdade de SENAC em Concórdia, né? A gente tem faculdade de SENAC em Blumenau, em Joinville, em Criciúma. Então, né, essa capilaridade proporciona que estejamos em todas as IGRs. Né? E o que a IGR faz? Ela também congrega os players do turismo. SENAC é um importante player do turismo. Lá estaremos. Então, quando não é um diretor do SENAC, né, é um professor de turismo ou né, um colaborador de relações com o mercado que estará presente na IGR. E uma pergunta aqui para você. Para aquela menina que está começando a carreira lá, olha para Carla e fala: nossa, eu quero ser essa mulher. O que você aconselha ela? Qual que é o caminho que ela deve seguir para ela olhar assim e quer se profissionalizar como uma consultora como você, né? Tá. Com tanta bagagem. Eu sei que estudar é uma coisa que é o eterno, né? Verdade. A gente nunca pode parar de se capacitar. Não, a gente não para nunca. Mas qual que é o caminho a trilhar assim, para aquela pessoa que olha para você e brilha os olhos? Tá. Então, primeiro, fazer o que eu não fiz. Fazer o que eu não fiz foi ótimo. Fala bem pertinho do microfone. Primeiro, né? Fazer o que eu não fiz. Estudar línguas. Tá? Procura aquela onde realmente tu, né, com afinco, é o inglês, beleza, é o inglês, é o espanhol, ok, ou é o francês, escolhe, né, alemão, né, não sei. Faça, né, tenha essa habilidade, porque é importante, tá? Eu já perdi algumas oportunidades, porque eu não tenho, né, essa fluência, é algo que eu ainda trabalho, né, para poder suprir, né, ler, entende, mas a fluência, ela precisa existir. Esse é um ponto, fazer o que eu não fiz. Ler muito, tá? Isso eu sempre gostei, ela precisa ler, precisa ter interesse em cultura geral, né? Conhecer dos países, as características dos países. Para quem gosta de turismo, onde que é o principal portal que você acha? Seria um Panrotas da vida para você conseguir? Olha, o Panrotas de notícias, sim. Mas assim, os sites o site oficial dos países, tá? É onde eu gosto de ir, né? Site oficial, então tem o site oficial de Portugal, o site oficial da Espanha, o site oficial.
Os sites dos Conventions Bureaus também são sites importantes, na minha opinião, tá? Porque o Convention Bureau, ele existe no mundo inteiro, né? Ele tem ele tem que trazer, né, as informações das cidades, né? Não só as informações turísticas, mas as informações empresariais. Então, ali tu tem notícias, tu tem dados, ali é legal, tá? A questão também que a gente às vezes não se importa muito, que é a comunicação, né? Investir no teu poder de argumentação, né? Nesse trânsito de ser uma pessoa articulada, que também tu vai aprendendo muito com o tempo, né? E com a maturidade, mas investir nessa questão, né, de como falar em público, né, como eu falei antes, como eu já trabalhei muito com TCC, a gente sempre tem aquela coisa, né, o frio da barriga na hora que vai apresentar um TCC. E a gente sempre vai ter esse frio da barriga quando sobe num palco para, né, dar uma palestra. Recentemente eu estive no HJ, lá em Concórdia, também o frio da barriga aconteceu, sabe? Aqui também, agora há pouco, antes de começar a falar, e isso é que dá graça na coisa toda, né? Mas tem que estar preparado para isso. Etiqueta profissional, é algo que precisa investir, muda, mas a gente tem que aprender. O que seria a etiqueta profissional? Um tema bem importante para a gente dar uma bem aprofundada. Importante. Etiqueta, a mesa, né? Saber entrar e sair dos lugares, né? O dress code dos eventos, sabe? Esse tipo de coisa que é o código visual. Postura. Né? A postura profissional, saber apresentar as pessoas. Às vezes a gente dá uma derrapada, né? Sabe a coisa da gafe? Sim. Né? Evitar esse tipo, né, de constrangimento. Então, eu acho que toda leitura, todo conhecimento hoje em dia é bem-vindo nesse sentido. Tá? Você falou a respeito das meninas, né? Não só as meninas, mas todos. Né? Meninas, meninos, enfim, né? Todo mundo tem que estar bem preparado nesse sentido. Né? Muito, muito, muito legal esse teu feedback, assim, principalmente da questão do evento e da postura, né? Porque isso é tudo, né? Porque tudo é relacionamento. E quando você não tem essa postura, você acaba estreitando esses relacionamentos, né, Carla? Acaba deixando oportunidades passarem, porque às vezes você acaba arranjando uma rixa, alguma coisa assim. Isso, é porque o que acontece? Quando tu fala em articulação, também lembra um pouco a network, né? Uhum. Então, puxa vida, a gente aprende tanto a importância de fazer, né, relações interpessoais, de contar com as pessoas, né, e quando tu lembra das pessoas, né, tu vai lembrar com quem tu já conversou, né, com quem tu tem como referência, quem agrega, tu fala né? dos teus professores, de colegas, meu Deus, eu tenho colegas da época da faculdade que a gente conversa até hoje, né, pessoas que tu tem referências, a nível nacional, e que tu tem, puxa, se tiver que ligar para alguém em Brasília hoje para falar, eu vou lembrar de algum ex-aluno meu ou de um professor meu, sabe? Então isso é interessante. Um amigo que ficou em Curitiba, mas que eu sei que pode me dar um help, né? Sei lá. E qual que é a melhor maneira que você acha que é para conectar com essas pessoas? Porque tem as pessoas-chave, né? Todo mercado tem as pessoas-chave. Tem as pessoas que você olha, preciso do contato daquela pessoa para desenvolver X negócio. Qual que seria o teu conselho? Eu já tô levando para um lado mais empreendedor, assim, né? Boa, mas não, a é gente isso aí. tem que pensar nisso. Porque geralmente tem aquela possibilidade e aquela pessoa. Você acha que o mais fácil é realmente caruda? Opa! Ou tem todo um manejo na hora de chegar? Legal tu falar isso, porque assim, ó, ultimamente eu tenho exercitado esse meu lado mais cara de pau, sabe? Eu não era assim, mas talvez depois da pandemia, quando a gente se acostumou muito com aquela tela e as pessoas, não sei, talvez isso, né? Mas, ou então, sei lá, maturidade mesmo. Não tenho nada a perder, vou, né, levantar. Mas eu acho que tu tem que ter não sei, saber um jogo de cintura, né? Ter um argumento, claro, tem que pensar antes, né? De que forma que eu vou fazer essa abordagem, uma estratégia. Sempre pensando como que eu vou abordar essa pessoa. Mas isso me lembrou uma outra situação. Quando eu fui para Curitiba, eu fui para dar uma consultoria e eu fui editora de conteúdo
de um portal em turismo. Então, ali eu estava comandando mais 5 pessoas. Né? Então, eles traziam as informações e a gente fazia um filtro. E isso era a nível nacional, tá? Então, era uma loucura. Aquele negócio é uma loucura. E daí, ali, eu aprendi um negócio. Quem é quem no cenário? Tá? Então, tu precisa saber quem é quem no cenário. Então, se tu atua a nível municipal, tu tem que saber quem é quem na tua cidade. Se tu atuas a nível estadual, exatamente, tem que saber quem é quem. Quem é quem no nosso cenário. É o tal do trade turístico. Trade turístico, muito importante. Quem é quem nas entidades, nas prefeituras, nos órgãos. Então, sabe, aquela pessoa, por isso que é importante participar da IGR. Sim. Por isso que é importante participar de um evento. Até para ficar informado, né? Quando você está Tá nesses por fóruns, dentro, você sabe o que está para acontecer, o que está para vir. Exatamente. Então, tu tem que estar por dentro. Eu participei bastante dessa questão aí de associações, assim. Hoje eu estou mais voltado para o meu negócio. Entendo. Mas, assim, me ampliou bastante a visão. Assim. Até se conhecemos por causa disso, né? Isso, exatamente. Então, às vezes, a gente não tem... Claro, né? O turismo, ele é muito dinâmico. E, às vezes, nós não temos, assim, esse mesmo dinamismo para acompanhar, né? O quem é quem. Então, naquela época, a gente tinha uma planilha e fazia a nível estadual, né? De cada estado, né? Os responsáveis. Vou dar um exemplo, né? Aqui em Santa Catarina, a gente tem uma comissão de turismo e meio ambiente, é ocupada por um deputado, né? Que é o Marquito. Então, ele é um player importante. Tá? Temos uma secretaria de turismo. Quem é a pessoa que está lá hoje? É o Evandro Neiva. Então, tem que estar lá. Nossa, tem que parece saber que essas pessoas. você leu o livro de como fazer amigos, influenciar pessoas. O Dali tem uma parte que ele tinha um assistente, que andava do lado dele, e ele chegava para falar para a pessoa, o assistente chegava, esse é o fulano de tal, mesmo? de tal empresa. Tu falou isso agora, eu falei, nossa, ela leu o livro, não é possível. Mas olha só, eu já tô há algum tempo para pegar esse livro de volta para poder ler, sabia? É muito bom. Sério. Mas tem um outro livro que é muito importante, que é do Reinaldo Polito, e eu sempre falava para os meus alunos lerem, que é Como Falar em Público. Tá? Esse livro também preciso em breve revisitá-lo, porque, enfim, a gente fala rápido e às vezes, né, enrola um pouco. Sim. E não é tão objetivo quanto possível. É de oratória. Sim. E no mais, assim, a vida que te ensina, né? Questões práticas, né? Do dia a dia, a vida. A vida é grande. Tá. Carla, muito obrigado aí pelo nosso podcast, por ter dedicado esse tempo aí para estar conversando com a gente. Foi muito agradável você trazer todos os seus conhecimentos. E de coração, obrigado aí, nossa primeira entrevistada. Primeira de muitas, né? Foi muito legal. Que bom. Eu agradeço, me sinto lisonjeada, né? Fico à disposição, tá? Se tiver algo mais que eu puder contribuir, tá? Estamos aí, tá? Tanto eu quanto o Senac, sempre de portas abertas. Muito obrigado. Maravilha. Pessoal, se você então gostou, siga o nosso canal, curta, compartilhe e contribua aí para que a gente possa alavancar cada vez mais aí. O pessoal que quer conhecer a Carlinha também, Carlinha, fala seu Instagram... como é que a pessoa quer entrar em contato com o network? Você falou que é tão importante. Como faz para falar com a Carla? Até eu vou seguir. O @tour.carla. É o tour de turismóloga, né? Ou de turismo, enfim. TOUR. TUR. Isso, @tour.carla. Vai ver lá que ela sempre está envolvida em projetos de desenvolvimento regionais. É uma fazenda, um sítiozinho, uma vinícola, sempre está no meio. Eu acompanho, eu dou minha stalkeada. Não, mas isso aí é muito bom. Maravilha. Segue lá, galera. Maravilha. Obrigadão. Até, tchau. Valeu.